Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe. Hoje eu vou falar a respeito de um assunto muito importante, que na verdade é para mim um dos assuntos mais importantes de quem trabalha com gestão de tráfego e quem é cliente também, quem contrata uma gestão de tráfego, que é criativos. Basicamente eu fiz uma representação visual, tanto para a gente entender a estrutura correta para ser criativos e uma proposta de framework também na hora de você pensar os criativos que você vai criar para sua campanha, que você vai ou você como dono de negócio, ou você como gestor de tráfego e orientar o seu cliente, tá? Não quero tomar muito tempo nisso, então vamos aqui a algumas partes, tá? Um pouquinho assim de introdução e definição é entender que o criativo, né, às vezes a gente chama ele, tem muitas pessoas que não entendem o que seria o criativo, mas basicamente ele é um anúncio que vai rodar dentro do tráfego pago em plataformas como, por exemplo, Meta, TikTok, Pinterest, LinkedIn, no YouTube também. Algumas pessoas chamam alguns criativos de dark post, né, quando esse post ele não aparece no feed do cliente ou não aparece especificamente para os seguidores. E ele pode ser usado de diferentes formas, né? A gente chama de posicionamentos, que pode ser aparecendo somente ali no feed, stories, reels, enfim. E quando você também pode utilizar criativos que existam já na sua time, no seu feed, no seu perfil. A única coisa que a gente fala é para você não utilizar, atentar-se a músicas com direitos autorais, adesivos, né? Aqueles adesivos de lacrou ou não sei o que lá, enfim, que ficam normalmente nos stories e vídeos feitos em parcerias, tá? Mas basicamente um criativo é essa imagem, esse vídeo que vai circular. E é muito importante ter em mente uma coisa que é o objetivo do criativo. O objetivo do criativo ele não é vender. O objetivo do criativo é levar a pessoa ou para uma página de vendas ou para um WhatsApp. Então é convencer a pessoa a sair da plataforma e levar ela para um lugar onde vai acontecer, por exemplo, uma conversão, tá? Algumas instruções básicas e técnicas de criativos que a própria Meta passa, tá? Informações importantes, elas precisam estar num negócio que a gente chama de zona de segurança. Então, se você reparar aqui, a Meta traz a zona exata onde uma coisa pode ser colocada ou não, porque senão isso vai ficar oculto, né? Então, por exemplo, observa aqui, a gente tem a parte dos Reels que podem ocultar a mensagem. Então, se tiver um botão aqui, no caso desse anúncio, a pessoa colocou certinho aqui, exatamente no limite dos anúncios, tá? Limite do vídeo, a legenda no caso. Eu trouxe aqui um exemplo, tá, de um anúncio aonde a imagem original é essa, né? Então você vê aqui que tem um respiro aqui e tem um respiro aqui, né, aqui nas laterais também. Porém, cada posicionamento, ele toma espaço de uma forma diferente. Então aqui nos stories, o botão ver oferta cobriu o até 40% off. Aqui também um botão de Reels cobriu essa outra parte aqui. E aqui no feed, ele também cobriu uma partezinha, não necessariamente retirou isso, mas se tivesse alguma informação aqui como endereço, data ou algo do tipo, também seria coberto, tá? Então é muito importante ter em mente estes espaços, esta zona de segurança que nós chamamos, tá? Outra coisa que a gente fala em relação a criativo, menos sempre vai ser mais, tá? Essa é uma das dicas mais valiosas que eu dou, porque existe um ponto talvez contra-intuitivo para muitas pessoas, que é acreditar que se elas tiverem uma superprodução, e quando eu falo superprodução, a gente não está falando nada de cinematográfico a nível de televisão, não, tá? Eu estou falando com vários níveis de iluminação, uma câmera profissional, uma equipe, tudo mais, que as pessoas acreditam que se for feito dessa forma ela vai ter melhores resultados e na verdade é justamente o oposto, tá? A própria Meta fala que vídeos com menor valor de produção geram mais lembrança do anúncio. Então tudo vai depender muito ali do gancho que você utiliza, a gente vai entrar nesses detalhes, mas que você não precisa ali ter uma super produção, contratar uma super equipe para fazer os seus criativos. Tampouco você necessita ali de cortes com muitos efeitos, zoom, nada do tipo, tá? Você consegue ter criativos que performam de forma excelente gravando com a câmera frontal do seu celular. É importante que você se atente a uma boa resolução, né? Não fazer nada ali numa resolução muito baixa
e que você tenha uma qualidade de áudio também, para que a pessoa possa captar corretamente o que você está falando, tá? Então aqui, né, até alguns exemplos das pessoas gravando, você pode observar que nada super produzido, a pessoa gravou na casa dela, com plano de sofá, coisas aqui no fundo. Esse aqui a pessoa gravou andando na rua, falando com o microfone, câmera provavelmente frontal, tá? E são anúncios que têm uma tendência de segurar muito as pessoas, tá? Passando um pouquinho aqui agora para a gente entrar um pouco no que eu chamo de anatomia de criativo. Todo criativo ele precisa ter 3 elementos básicos, tá? Basicamente ele vai ser o gancho, o conteúdo e o CTA. Então, se você faz um criativo muito solto, muito conversando, somente falando do produto, não fazendo nenhuma chamada para oferta, não tentando prender a pessoa, é bem provável que o seu criativo não vá desempenhar bem, porque essa estrutura é uma estrutura já estudada, já comprovada, tanto pela Meta quanto por várias pessoas que estudam também outras plataformas. Tá? A Meta recomenda, nas recomendações ali, na documentação dela, que tem até 15 segundos, mas isso não é algo primordial. Existem criativos que performam muito bem aí com tempo de 30, 40 segundos, inclusive alguns até mais, tá? O único ponto é que dependendo do posicionamento, como por exemplo nos stories, ele pode ficar oculto a partir de tantos segundos e aí você tem que ir lá e pedir para assistir mais, tá? Mas basicamente o mais importante é a gente se atentar a essa estrutura desses 3 elementos que a gente vai falar a respeito um pouquinho mais deles agora. A gente vai começar pelo gancho. Basicamente, o que nós precisamos entender é a função do gancho é interromper o padrão de rolagem do feed, do Stories ou do Reels, ou independente se você está em outra plataforma. O que é isso? É você pegar a pessoa, ela está assim, passando, você chamou a atenção dela, ela vai parar para olhar o que você está falando. Então o gancho mais importante é que ele prenda a pessoa nos primeiros segundos do vídeo. A Meta tem ali métricas que nós conseguimos identificar, que é quando as pessoas estão presas não pulam o vídeo nos primeiros 3 segundos. Se você consegue isso, seu criativo já começa a ter uma validação melhor pela Meta. Ela começa a entender que seu algoritmo é bom, que as pessoas querem continuar a ver ele, tá? Então ela valoriza esses vídeos que não são pulados. Inclusive, elas reduzem o seu custo para anunciar, o custo do anunciante, caso seu vídeo entregue ali um bom gancho, uma boa retenção nos primeiros segundos, tá? Existem alguns tipos de gancho e eles podem ser visuais ou falados. E lembrando que, se for falado, obrigatório ter legenda. Estatística da Meta, 85% das pessoas assistem vídeos no mudo, tá? Então, muito importante você ter isso. O gancho visual, ele pode ser feito de diversas formas, sendo desde um elemento físico mesmo no seu cenário, como ele pode ser também um elemento que você coloque na tela, como uma legenda grande, como um zoom que você pode dar, um desfoque intencional, né? Então estava desfocado e aí você começa a focar na imagem. Tem algumas ferramentas de edição de vídeo que fornecem isso. E a ideia é que visualmente você trabalhe, por exemplo, curiosidade, né? Então, trazendo aqui alguns ganchos de alguns vídeos. Essa pessoa aqui, ela trouxe 3 elementos visuais na tela e você fica curioso para saber o que vai acontecer em cada um daqueles elementos. Nesse outro vídeo aqui do Pedro Sobral, ele inicia sem falar nada, apenas enchendo alguns potinhos. E conforme ele enche um, é o que significava aquele pote. O outro ele só vai revelando depois. E depois, enfim, ó, você vê que tem até 9 segundos e tal. Então, são ganchos visuais, são coisas que prendem a gente. E lembrando, quanto mais você consegue reter a pessoa, mais o seu anúncio vai sair barato, mais chances da pessoa continuar assistindo seu conteúdo. Se você não investe em um bom gancho, a pessoa nem entende, que nem vai ver a sua oferta, ela não vai nem clicar no seu link. Enfim, ela só vai pular o seu anúncio e aí ele vai sendo penalizado pela própria Meta, tá? O gancho narrado, ele sempre tem que ter o apoio da legenda, e aí você pode falar algumas coisas que vão prender a atenção das pessoas e também, vou falar um pouquinho mais abaixo, segmentar o seu público, tá? Então, o que prende a atenção das pessoas, né? Esse exemplo de criativo aqui que eu trouxe, a pessoa ela traz, né? Trabalhador, trabalhadora,
é uma palavrinha que às vezes o YouTube penaliza de falar, mas a que já acabou. Quando ele fala isso, é um gancho muito forte. Quem ouve isso fica, gente, por que ele está falando isso? E aí ele também traz um outro elemento visual aqui, né? Quem trabalha em pé precisa saber disso, um alertinho. Então observa que ele começa com uma frase de muito impacto. Isso aqui no caso é uma propaganda de um advogado trabalhista, tá? E aí ele menciona isso. E o outro ponto, ele segmenta com quem ele quer falar. Então, quando ele menciona no começo trabalhador, trabalhadora, significa que ele quer falar com esse público de trabalhadores. Se fosse, por exemplo, empresário, então, empresário, dono de clínica, dentista, mãe de pet. Então, você consegue, através disso, segmentar o seu público logo na primeira fala. Eu vou entender se o anúncio é para mim se falaram, atenção gestor de tráfego. E aí você traz outros elementos. Então, por exemplo, gestor de tráfego, cansado de perder cliente por reclamação de falta de qualidade nos leads? Pronto. Já tem minha atenção. Dono de pet shop, cansado de reclamações dos clientes por causa de não sei o quê. Então, tudo isso você vai trabalhar, claro, conhecendo seu produto, conhecendo seu nicho, enfim, com todas essas particularidades que cada um dos nichos vão ter, tá? É importante também não ter um cuidado para não ficar muito batido, genérico. Hoje em dia, eu sou impactado por muitos anúncios falando gestor de tráfego, atenção gestor, atenção dono de agência, né? Então, às vezes quando eu não quero, não estou no momento de ter interesse em anúncios, eu só vejo isso e eu passo. Então, ok, falamos aqui a respeito do gancho. A gente vai entrar agora no CTA. E aí eu vou vir primeiro para essa parte de CTA, porque a parte de conteúdo também é um universo separado. E eu quero falar um pouquinho que o CTA ele é muito importante porque ele vai instruir a pessoa à próxima etapa. Então, de nada adianta você fazer um gancho super legal que prende, um conteúdo super disruptivo, mas se você não faz uma chamada final aonde você fala da sua oferta. Tá? Então, o CTA, eu coloquei uma imagem ilustrativa aqui com o IA para a gente poder entender, ele é composto de três coisas. Uma ação, ou seja, clique aqui, garanta, inscreva-se, mande uma mensagem. Um benefício da pessoa tomar aquela ação. Então, garanta sua vaga e ganhe bônus, e comece agora, início amanhã, né? Você consegue trazer ali um benefício formatado. E um gatilho para aquela ação, porque a pessoa ela não pode sair do seu anúncio, terminar de ver o seu vídeo e falar, depois eu vejo. Não. Tem que ter um gatilho significativo que faça ela, nossa, eu preciso a partir deste anúncio tomar uma ação. Então você pode falar, enfim, trabalhar gatilhos ali de escassez, de urgência, de exclusividade. Então, ó, 5 restantes, acabar hoje, 95% cheio, enfim. Coisas importantes aqui. Sempre trabalhar com muita ética, tá? Porque nessa parte do CTA, que é onde nós podemos utilizar um gatilho ou alguns gatilhos, múltiplos gatilhos, é muito importante que nós façamos isso sempre com muita ética, sem criar, por exemplo, uma urgência abusiva, uma escassez falsa. A Meta hoje, ela percebe isso. E o algoritmo da Meta consegue identificar quando você está criando urgências fake, criando escassez que realmente não existe, enfim. Então, é muito importante que você tenha ali trabalho com uma ética nessa parte de gatilhos, tá? Então, alguns exemplos aqui de CTA, CTAs diretos e simples. Clique no link abaixo e vamos conversar. Simples, não traz ali muita coisa. Envie uma mensagem para a nossa equipe clicando no link abaixo. Quer garantir seu desconto? Clique no link abaixo e visite nossos sites. É muito importante que nós falemos com o usuário exatamente o que ele tem que fazer. Então, clica no link abaixo, aperte, enfim, tem que explicar muito bem para o usuário para que você guie ele, né, para a próxima ação. E aqui nós temos alguns outros gatilhos com persuasão, que é aproveite essa oportunidade, pois são nossas últimas unidades. Somente essa semana você consegue garantir com desconto clicando no link abaixo. Então faça como, aí entra um gatilho de prova social, outros 500 empresários bem-sucedidos. Reserve agora sua vaga pelo link abaixo. E um outro aqui, talvez este anúncio não apareça para você novamente. Então a gente está criando ali uma urgência de se eu não clicar agora, talvez eu me perco, né? Enfim.
E você pode colocar, mas atenção, o desconto é somente para esse link, você não encontra ele em outro lugar. Isso aqui é totalmente plausível, inclusive, de ser configurado, né? Descontos que existem apenas a partir de um anúncio em específico. E aí eu até trouxe um outro ponto aqui, que é ter um CTA muito claro do próximo passo, tá? Que é, vou dar um exemplo, né? Clique no botão que você vai falar com uma pessoa da nossa equipe e vamos criar um plano prático para você. Porque quando você traz isso, né, isso é uma possibilidade, tá? É uma variação que você pode ter do seu CTA, que é trazer toda uma instrução, porque a pessoa, às vezes, ela não tem clareza do que vai acontecer depois. Será que é só ela clicar ali, mandar uma mensagem? Será que ela vai para um site, né? Então, você explicar o que vai acontecer ajuda muito ali a você ter um CTA estruturado com uma forma bem específica. E aí, é claro, vai depender, como eu disse, do seu público, do seu produto, da oferta que você vai fazer, enfim, tá? Bom, agora a gente vai para a parte do conteúdo. Tá? O papel do conteúdo basicamente vai ser segurar a pessoa no vídeo enquanto explica a oferta. Só que para a gente segurar a pessoa no nosso vídeo, nós precisamos ter formatos e estruturas de vídeo que realmente segurem a pessoa, que realmente façam com que ela queira continuar assistindo. Eu deixei alguns separados, né? Então, UGC, vídeo narrado, React pode ser tela dividida ou fundo verde, antes, depois, unboxing, FAQ, né, que pode ser uma caixinha de perguntas no Instagram, bastidor, conteúdo educativo, fale e faz, que é muito interessante, que enquanto a pessoa está fazendo uma outra coisa de casa, então cozinhando, passeando com o cachorro, enfim, ela está falando a respeito do produto, conversa no carro, este ou aquele, um certo ou errado visual, tá? Eu vou passar por alguns deles para vocês poderem ver. Então, eu tenho aqui uma referência, né, deles. Então, um React, né, com tela dividida, uma caixinha de perguntas, esse ou aquele, enquanto a pessoa vai falando, as imagens vão subindo, você vai indo por ordem de eliminação. Isso é bem legal também, você já deve ter visto. Então, a pessoa vai falar, então, um exemplo, sei lá, cores, né? Então, cor você prefere, amarelo ou vermelho? Vermelho. Vermelho ou verde? Vermelho. Vermelho ou amarelo? Vermelho. Vermelho ou azul? Azul. Azul ou preto? Preto. Preto ou branco, entendeu? Aqui um certo e um errado, né? Então, mostrando uma posição incorreta, para depois mostrar uma posição correta. Eu não mostrei a lista aqui, né? Mas a lista dinâmica, né? Com elementos visuais de apoio. Uma lista ranqueada, tá? Com tiers, né? Que é a lista tier list, né? Então, aqui parte da ideia de que uma delas, algo tem que ser ruim, tá? Então, é diferente do este ou aquele. Aqui, você é só um processo de eliminação. Aqui é um processo de coisas realmente que vão ser ruins. O fale faz, no caso aqui desse vídeo, eu fiquei preso no vídeo, a mulher tá simplesmente descascando uma laranja. Bastidores. E esse aqui é um vídeo bem legal ensinando uma criança de 30 anos, onde ela fala de uma forma bem, como se estivesse ensinando mesmo uma criança, omite verbos, para poder ali passar a ideia do produto, do serviço, ou ensinar como um produto é utilizado. Tá? Eu vou colocar aqui alguns dos vídeos para vocês poderem ver. Então esse aqui, por exemplo, chama Palestrinha. Virou o jogo, enfim. Tudo que faz muito sentido, não tem erro. Agora, se você gosta do jogo BioShock, primeiramente, você é uma pessoa incrível. Você sabe o que você está fazendo da sua vida. Eu vou indicar pra você o livro Admirável Mundo Novo, tem um negócio de social. Como que funciona esse? Ele tem um elemento visual de apoio, que é a TV, e ele vai começar a mostrar, né, ensinando como se fosse um professor. Então, hoje eu vou te mostrar isso aqui. Se você gosta desse tipo de jogo, recomendo esse livro e tal. É um formato também que prende bastante as pessoas. Esse daqui também de lista dinâmica, tá? Score. Abri aqui o Instagram, vamos ver. Suíço, Airbrush Retro, Heatmap, Pixel Lacing, Micrographics, iOS Core, Frutigueira Aero, estilo suíço, Airbrush Retro. Basicamente, esse estilo de criativo, ele vai passar rapidamente por um mix de produtos. É interessante se você tem ali produtos similares que você possa mostrar. Então, ele gera, é uma lista que vai gerando expectativa pelo próximo. Aqui no caso, ele não tem nenhum CTA, o gancho dele basicamente já é o conteúdo, mas você pode colocar um CTA no final. A maioria das pessoas que fazem esse estilo de vídeo, que eu já fui impactado várias vezes, eles falam no final: para conhecer mais, me siga no Instagram, né, que já é um CTA. Esse aqui da lista dinâmica, deixa eu ver se vai abrir aqui. Esposa ou marido. Tá, mas assim, e por você? Você estaria fechado? Ó, então, o primeiro, eu precisava falar com a esposa ou marido. Então, ele tem um elemento visual, tem um ali no caso, que representa que é uma lista, tem um número aqui, enfim, contador, e ele tá jogando bilhar, né? Que é o fale faz. Então, ele tem
diversos estilos dentro do mesmo. Então, é um criativo super pensado, tá? Eles falam que vão pensar em relação a preço, insegurança ou eles simplesmente não confiaram na minha marca. Dos três, o que seria no teu caso? Que aqui, basicamente, está ensinando a quebrar algumas das principais objeções, tá? Deixa eu descer aqui e ver se tem mais algum vídeo que vale a pena mostrar. E tem esse aqui, novamente, do ensinando para um adulto de 30 anos. Fraco. Criativo forte, dinheiro no bolso. E ele está falando justamente sobre criativos, né? Variação de criativo, criativo forte, criativo falso. Chuva, um anúncio. O melhor guarda-chuva do mundo. Todo mundo vendo o mesmo anúncio. Mãe vê, mãe não se identifica. É curioso porque, né, traz uma dinâmica diferente, só que você tem que ver se isso combina com o seu público ou não, tá? Pessoal, é muito importante que vocês entendam que tudo que eu tô trazendo aqui, vocês têm que passar por uma filtragem óbvia, né? Porque às vezes eu trago um anúncio que fala, mas isso aqui não combina com o meu nicho, não vou fazer isso com os meus clientes, com as minhas clientes. É óbvio que você vai passar por um filtro, né? Mas óbvio que precisa ser dito, né? Mas um mínimo de um filtro para você definir se você vai fazer isso para os seus clientes ou não, tá? Então, tem alguns desses formatos, algumas dessas estruturas, você consegue encontrar muito conteúdo online disso, e o que eu recomendo é que você ative na sua mente, quando você estiver scrollando ali, a capacidade analítica e crítica, né, de ver, isso aqui pode ser que sirva para mim, né? E aí você pode replicar aquele conteúdo. E aí, por que eu trouxe uma outra parte para a gente finalizar essa etapa aqui, que são os ângulos, né? Ângulo, eu vejo muitas pessoas falarem a respeito disso, meus mentores falam muito a respeito disso, mas ângulo de criativo é um conceito que já existe no marketing, tá? É um conceito, é algo conceitual, ad angle, né? Ângulo de anúncio. Vou ler aqui com vocês, que dentro da abordagem publicitária, o ângulo é a forma como um produto é apresentado. Não é apenas o tópico do anúncio ou criativo em si. É a perspectiva a partir da qual a história é contada. Ou seja, quando você vê, peguei uma arte aqui de A só para mostrar. A água ela pode ser vendida de várias formas, desde uma necessidade física até mesmo com um cuidado parental, que é uma água boa para os seus filhos. Economia, pode ser com prestígio, e aí você sempre vai analisar como que você está falando com o seu público, quem que é o seu público, como que a oferta vai ser desenhada, e a partir dali você criar vários ângulos. E aí eu trouxe uma observação muito importante aqui, que por que que a gente precisa usar ângulos no tráfego pago, tá? Por que que isso é importante? Isso aqui, ó, o algoritmo da Meta vai identificar que se você está abordando sempre o mesmo ângulo nos seus criativos, ela vai entender que é um anúncio só, né? Isso aqui. Ela vai entender que você só está anunciando a mesma coisa. Penalidade. Você vai pagar mais caro para anunciar. Tá? Isso vai ser traduzido, porque ela vai olhar e falar, pá, mas ele está me entregando só um tipo de criativo. Eu quero diversidade. Não quero a mesma coisa. Você está me entregando um tipo só, eu vou entregar isso só para um bloco específico de pessoas. Eu não vou, talvez, pulverizar isso tanto, né? Eu não vou fazer isso. Ao ponto que se você diferencia, né? Ó, ambiente, chefe, close do prato, família comendo, você tem um custo muito menor, tá? Então, foco na diversidade de criativos e não só na quantidade de criativos. E aí, por fim, pessoal, só para a gente poder encerrar, eu queria falar um pouquinho de um framework para a gente pensar em como produzir os criativos, tá? Então, primeiro de tudo, conforme eu estava fazendo aqui, né, eu já vim aqui, já quis fazer um super risco, né? Que é basicamente o quê? Você não começa pelo criativo, tá? Você começa pelo produto. Só que antes disso, se você não tiver isso definido, você nem começa pelo produto. Você começa pelo seu público. Então, se você não tem o seu público definido para quem você quer vender, volta, define bem o seu público, que a partir disso você vai saber como falar, quais são as dores, como identificar, né, as principais necessidades. Aí sim você vai começar a pensar no produto, tá? Quando você for definir o produto que você quer anunciar, então, voltando, você não começa a anunciar pelo criativo, você começa pelo produto, definindo o produto que você quer anunciar. Você vai pensar, qual produto vende mais, qual deles tem mais margem? Porque não adianta você vender um produto se você não tiver margem, a não ser que você tenha uma estratégia muito definida daquele produto para ser um produto isca, com estratégias bem definidas do que você vai fazer depois. Então, exemplo, sacrificar margem em prol de volume para você poder vender
produtos depois, e produtos de esteira, né? Então, eu dei aqui alguns exemplos, né? Então, um e-book a R$ 9 é um produto isca. Então, você faz anúncios específicos para eles. Por quê? Depois que a pessoa cai ali na sua esteira de produtos, que você vai ter provavelmente ali o WhatsApp, o e-mail dela, você consegue ofertar um outro produto, depois um outro produto, depois um outro produto, tá? Ou se você tiver estratégias dentro do que você utiliza, por exemplo, de uma plataforma de delivery, de um e-commerce e tudo mais, de upsell e cross-sell, né? Então, trazer a pessoa por esse produto, mas depois vender esse para ela. Trazer a pessoa por esse produto, mas depois vender isso para ela. Trazer a pessoa por esse produto, mas na hora dela fechar o carrinho, tem uma oferta super agressiva aqui. Então, são possibilidades, tá? Mas é importante que você tenha em mente que você pense em produtos que você vende mais e que tem mais margem. Principalmente que você vende mais, porque, ó, isso aqui precisa ser produto validado, pessoal. Vocês não podem fazer um grande investimento em tráfego pago se vocês não validaram o produto. Se vocês não sabem se vai ter aceitação do público. Então, se o seu público aceitou bem o produto, por exemplo, num orgânico, numa outro tipo de campanha, alguma coisa assim, beleza. Segundo, profundidade de estoque. Se está anunciando um produto que você tem lá 10 peças dele, 10 unidades dele, você vai, às vezes, planejar uma campanha, pensar em trazer vários clientes, a hora que você vai ver, tá tudo esgotado, e você fica levando o cliente, por exemplo, para a página de produto que tá não tem o produto mais disponível. Isso detona a visão que um cliente que está chegando a primeira vez na sua loja tem de você, tá? E aí, que claro, tem uma boa página ou uma boa estratégia de venda e pitch de vendas alinhado, caso você vai cair ali para uma venda no WhatsApp, tá? Lembrando que o objetivo do criativo é levar a pessoa para o próximo passo, seja um e-commerce, seja um WhatsApp com um atendente, tá? Feito isso, você vai vir para o desenho da sua oferta. Lembrando, oferta não é necessariamente desconto. A gente volta aqui na teoria da oferta, né? A oferta vai muito além de de somente colocar um produto à venda, ela vai ser todo um pacote de coisas, que é o quê? Proposta de valor, prazo, condição, garantia, kit, sazonalidade, bônus, enfim. Você tem que ter tudo isso daqui muito bem definido, seja o seu produto físico, seja um serviço que você presta. Ai, mas Felipe, como que eu vou? Eu não sei definir essas coisas aqui, meu. Então, você tem que dar um passo para trás, fazer lá o beabá de um Sebrae, de um curso de empreendedorismo, que é entender qual que é o diferencial dos seus produtos, qual que é o diferencial da sua empresa, porque você tem que entender isso daqui, você tem que ter isso aqui bem definido, tá? E a partir do momento que você define a oferta, ela vai ser o pilar central para você desenvolver o seu roteiro e a cópia do seu criativo. Então, vamos lá, vamos dar um exemplo aqui. Vou pegar um exemplo meu, serviço de tráfego pago. Eu vou falar, olha, a minha oferta eu não vou ofertar agora o meu serviço mensal de tráfego pago, que é o que eu geralmente ofertaria. Eu vou ofertar um projeto de estruturação empresarial para captação de clientes. Então, basicamente, eu vou criar toda a estrutura de tráfego pago para atrair os clientes em Meta e Google em 3 meses, né? Então, uma proposta de valor em 3 meses. O pagamento pode ser à vista ou parcelado no cartão com juros, né? Eu repasso juros ou não passo, pode, enfim. Eu posso dar uma segurança para ele citando uma prova social, então já aplicado em 20 empresas no último ano, né? O kit talvez não faça tanto sentido, mas eu posso explicar para ele que está incluso Meta, Google e YouTube, por exemplo, né? E a urgência é, por exemplo, somente até o final deste mês de julho, tá? Enfim, pode fazer tudo isso daí. Fiz uma descrição para um serviço que relativamente pode até ser mais complexo do que um produto, tá? Aí você vai pensar assim, pô, beleza, defini ali a minha oferta. Ela vai ter uma ação promocional com desconto, condição, adicionalidade e tudo mais? Eu não preciso necessariamente dar desconto, tá? Não preciso. É só se você quiser. Pensa assim, você não precisa vincular todo o criativo que você vai criar a uma ação promocional. Não, você vai ter criativos que vão estar rodando ali ao longo do tempo com essa... sem necessariamente estar fazendo um desconto, uma ação promocional, tá? Vamos supor que sim, tá? Vamos supor que sim. Se for não, você já vem direto para cá, mas vamos supor que sim.
você vai definir, então, qual vai ser a ação promocional. Então, qual é a meta, quais são os critérios de sucesso, como que você vai mensurar. Esqueci de colocar aqui, mas por quanto tempo ela vai durar. Isso é fundamental. A ação promocional ela tem começo, meio e fim, né? A gente não faz ela e vai soltando, a gente tem uma data para ela terminar, tá? Mas esse é um tópico à parte. Então, aqui alguns exemplos, tá? De ações e seus objetivos. Então, progressiva, né? Igual essa daqui, para aumentar o ticket médio. Combo kit, para aumentar o ticket médio, até mesmo testar produto. Cashback, saldão, desconto, oferta VIP, enfim. Não querendo entrar, mas entrando um pouquinho, a oferta que você vai fazer vai depender muito do tipo de cliente que você quer fazer, do seu objetivo, do cliente que você vai querer falar. Se você quer tratar um cliente, atrair um cliente novo, você vai fazer ações que não vão se comunicar diretamente com quem é cliente seu, mas que vão dar talvez ali descontos para a pessoa poder conhecer a sua marca. Você sacrifica um pouco de margem, mas você traz um cliente para dentro. Ao ponto que, para quem já é cliente, você talvez vai fazer um incentivo à recompra, você vai querer fazer com que aquela pessoa compre novamente uma coleção nova, você vai querer que ela experimente um novo serviço que você está trabalhando, enfim. E aí, de qualquer forma, a gente vem aqui para uma finalização, né? A gente vai começar a pensar realmente no nosso criativo. E aí eu trouxe uma máximazinha aqui, né, de um joguinho de palavras. Então, canal antes do ângulo, ângulo antes do gancho, gancho antes de roteiro. O que significa isso? Quando você for definir o seu criativo, você vai pensar o seguinte: primeiro, já definiu tudo isso. Público, produto, oferta, ação. Ok. Que canal que ele vai ser divulgado? Onde você vai soltar esse criativo? Né? Onde você vai fazer a sua publicidade? Você é na Meta, TikTok, YouTube, LinkedIn? Você vai mandar por e-mail? Você vai mandar por WhatsApp? Por quê? Cada canal tem uma aceitação diferente de criativo e isso é definido pelo seu público, tá? Então, se você quer falar, por exemplo, com B2B, provavelmente você vai estar no LinkedIn, talvez no YouTube também. Vai falar de moda, então talvez uma meta TikTok, Pinterest. E aí a meta difere do TikTok, o estilo de criativo, o gancho, é diferente, né? Você vê um conteúdo TikTok, um conteúdo meta, você vê que tem diferença. Você possui o WhatsApp dos e-mails dos seus clientes, então você já consegue trazer ali diretamente para eles, chegando na caixa de e-mail, chegando no inbox do WhatsApp, você consegue trazer um criativo diferente. Então, o importante é, você entende quais canais você vai explorar para fazer esse seu criativo. A partir disso, você define quais ângulos você consegue abordar, porque não necessariamente dependendo do canal que você está, às vezes ele não te libera, não é que ele te libera, mas aquele ângulo talvez não seja tão validado, né? Falar a respeito de algumas coisas no LinkedIn pode ser que não dê tão certo. Definir o ângulo vai ajudar você a definir o gancho, que são as primeiras frases que você vai falar. A partir do gancho, você consegue desenrolar melhor um roteiro, e aí eu acabei não colocando aqui, mas aí também tem o seu CTA. E aí, por fim, na hora que você entender tudo isso daqui, você vem e volta aqui na estruturação deles e tudo mais. Então, é algo que é sim complexo, né? Tanto que eu fiz esse vídeo, ele tem aí os seus, 40 minutos talvez. Mas é importante para que você entenda que não adianta você só ir lá e fazer um criativo, gravar um vídeo, às vezes contratar uma equipe para filmar você falando e ficar por isso mesmo, e você ir lá e postar e achar que vai ter os resultados. A plataforma está mais complexa de trabalhar, é um papel do gestor de tráfego, pelo menos dos bons gestores, auxiliarem o cliente nisso, mas é um papel do cliente fazer a gravação. Eu não consigo, por exemplo, eu tenho um cliente meu que eu sou responsável por captar os criativos, que é do ramo da alimentação. É, assim, eu coloco para rodar o anúncio dele no dia seguinte já tem muita venda. Então, o meu gancho ele é muito forte, eu faço um desenvolvimento excelente, eu tenho um CTA forte. Mas por quê? Porque eu entendo de todo dessa parte mais complexa. Então, por eu estar ali no controle disso, eu consigo saber como que começa, como que eu tenho que desenvolver, como que eu tenho que terminar, colho resultados excelentes. Porém, se você é um dono de negócio, ou até mesmo um cliente meu, é importante entender isso, porque eu não vou conseguir, muitas vezes, gravar os seus criativos, né? Então, se você é um cliente que está geograficamente distante, como é a maioria dos casos, se você às vezes é um cliente de moda feminina, como também é o caso, direito, advocacia, enfim, acaba que foge bastante da minha alçada conseguir eu mesmo gravar esses criativos, né? Fica muito mais difícil.
Então é importante que você consiga entender isso daqui. Eu vou deixar esse documento disponível. Se você quiser esse documento, comenta aqui, mas eu vou fazer uma edição aqui e colocar ele depois na descrição, tá? Um link para vocês pelo menos visualizarem essa imagem como um todo. E se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem alguma observação, mandem para mim, deixa aqui nos comentários, que eu vou responder com o maior prazer. E, enfim, espero que vocês possam ter entendido um pouco. Parece bastante complexo, mas depois que a gente vai fazendo, depois que a gente vai testando, que a gente vai colocando para rodar, fica muito mais fluido para poder executar, tá? Então, eu queria, antes de mais nada, agradecer vocês por terem ficado até aqui. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever e muitíssimo obrigado.